Senhor, a gente entende que tudo que o Senhor nos dá é para que a gente distribua. A mesma coisa, a palavra do Senhor, quando a gente vem para ouvir, o Senhor ele pede que a gente compartilhe, ide, mas antes a gente senta para poder aprender. Amém? E no financeiro é a mesma coisa. Fiz alguns estudos, participei de algumas palestras, de alguns cursos intensivos, para poder também entender esse mundo que se chama business, né? Dinheiro. Ah, Cário, mas nós estamos dentro de uma igreja e a gente evita falar muito de dinheiro. Mas por quê? Aqui ninguém come, aqui ninguém faz compras, ninguém paga a conta. Aqui todo mundo vive de quê? Dinheiro. A nossa vida financeira, ela é muito importante. Só que às vezes a gente não dá essa importância. A gente acha que por ser crente, a gente não pode aprender de muitos temas que ainda precisa ser quebrado dentro da igreja. E o financeiro é um deles. Por que que isso acontece? Por causa de outras pessoas que usam do púlpito ou do altar para poder fazer dessa fala algo para benefício próprio. Graças a Deus, a IFAV, ela abriu os olhos para poder doutrinar, ensinar, abrir o entendimento da igreja em relação a isso. Essa igreja hoje era para estar lotada de gente, nessa semana que está tendo esse evento. Era para estar lotado, por quê? Porque às vezes nós sabemos de tudo, mas não colocamos em prática. Mas uma palavra que é falada aqui abre um gatilho mental em que a gente consiga fazer tudo da melhor forma possível, da maneira certa. Aí às vezes a gente não vem, hoje é finança, eu não preciso mais, eu estou aposentado. E o que você faz com a sua aposentadoria? Aposentou de tudo? Não tem mais sonhos? Não viaja? Não sai? Vive uma vida tranquila, vamos dizer assim, para não falar algo que possa ofender, que não quer saber de mais nada, não quer viver mais nada diferente. Nós somos filhos do Deus do ouro e da prata. Ele nos abençoa. A vontade do Senhor é nos abençoar. O que Ele mais quer é nos abençoar. Mas muitas vezes a gente prefere não ser, né? O Senhor, Ele está sempre com as mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa. Cário, mas eu não... tá bom, do jeito que eu estou vivendo. Será, irmão? Será que não é da boca para fora que você está falando? Será que você realmente não queria ter uma vida melhor? Tem o pastor, acho que é o pastor Cláudio Duarte, que ele fala que ser pobre é bom. Mas ser rico é muito melhor. Porque o pobre vai para o céu, o rico também vai para o céu. O rico que segue as palavras do Senhor, que segue as doutrinas que o Senhor nos ensina. Porque não pode ser crente e ser rico? Não pode ser crente e ser próspero financeiramente? Não pode ter uma família completa, uma família abundante, filhos maravilhosos, não pode, porque tem que passar por alguma provação no meio desse percurso. A gente sabe que isso vai acontecer, e principalmente na área em que a gente for levantado para fazer a obra. A gente sabe que a gente tem que passar por alguns momentos difíceis para a gente poder ter testemunho. Mas às vezes a gente prefere ficar na inércia, tranquilo, não quero mais saber, não quero mais me envolver, não quero mais fazer nada. Então eu queria começar com generosidade financeira. E eu queria falar o seguinte: a prosperidade não começa no bolso. Olha, glória. A prosperidade não começa no bolso, mas no coração. No longo da nossa ministração eu vou contar alguns testemunhos para vocês a respeito do que eu e minha esposa a gente vive. Por isso que Deus pediu para eu, antes de mostrar para vocês como faz para ganhar, como faz para planejar, como faz para investir, primeiro, para que fazer tudo isso? Porque se a gente não sabe o propósito do que Deus tem para nós, a gente não vai passar por processos para poder falar algo que nunca viveu.
Deus ele precisa nos mostrar o propósito. E o processo é no meio da caminhada, no meio do percurso. Vai sempre acontecer algo que vai, às vezes, confundir a nossa cabeça, porque as coisas de Deus elas não são normais, né? Então a prosperidade ela não começa no bolso, mas no coração. Em 2 Coríntios 9, 6 e 7 diz assim: o que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura, com abundância também colherá. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza, nem com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Esse versículo, ele abrange muitas áreas da nossa vida, e principalmente a área financeira. Porque muitas vezes nós trazemos algo para a casa do Senhor, achando que Deus precisa do nosso recurso. E Deus ele não precisa do nosso recurso. Não esqueça, grave bem na tábua do teu coração, o teu recurso é semente. Porque Deus ele fala aqui também na palavra dele que ele dá pão para quem está com fome e semente para quem vai semear. Você não pode comer semente. Você precisa entender isso. Você não pode comer semente, você vai comer o pão. Deus ele vai te dar o pão e a semente. A semente você planta. O pão você come. Mas o pão pode acabar amanhã e a semente que eu plantar hoje vai demorar, mas quando você colher, você vai colher abundantemente. José, quando ele teve o sonho, ele falou para Faraó que ele precisava guardar. No tempo de abundância, a gente guarda e vive. A gente não só guarda, tá? Eu sou da opinião que vive e guarda. Projeta, mas vive o hoje. Porque amanhã talvez Deus nos leve para perto dele e a gente só plantou, não viveu nada. Então eu queria passar aqui o próximo. A prosperidade não começa no bolso. Olha lá, eita, deixa eu voltar aqui. Eu queria me apresentar. Será que volta? Aqui, olha lá. Eu comecei a estudar com 30 anos de idade, gente. Eu estou com 47. E hoje eu tenho essas qualificações. Eu sou corretor de imóveis, corretor de seguros, técnico em direitos imobiliários, eu sou perito judicial, eu sou o CEO da Cairós Imóveis Guarujá e da Sardá, corretora de seguros. Também sou correspondente bancário, tudo isso aí na nossa empresa. Hoje a gente tem um patrimônio muito grande, mas eu poderia com 30 anos de idade falar que eu não precisava mais estudar porque eu estava velho. Não teria vivido 15 anos da minha vida maravilhosos, principalmente financeiramente. Graças a Deus eu não tive uma mente travada, por causa que a minha idade poderia estar avançada e eu não tinha tempo de poder conquistar nada. E eu ainda estou cursando uma faculdade, tenho projeção para fazer outra, e assim, não paro. Porque eu me sentia velho há um tempo atrás, mas hoje eu me sinto mais novo do que antes. Porque eu sei que o Senhor, Ele é o dono do tempo. Ele que faz todas as coisas. Quem sabe o dia que eu vou morrer é Ele. Você não sabe o dia. Aí você deixa de viver uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa, abundante no Senhor, porque você se acha velho. Porque você se acha incapaz. Porque você acha que até agora você não conseguiu nada, você também não pode conseguir. Que Deus você serve? Você está entendendo? Abraão teve filho muito velho, porque Deus prometeu. Noé ele construiu a arca velho, demorou 100 anos para terminar, mas por quê? Porque Deus prometeu que ia acontecer. Se Deus prometeu na tua vida, meu irmão, minha irmã, acredite que vai dar certo. Daqui a pouco, Deus ele vira algo na tua vida, ele começa a te mostrar coisas que até hoje você não viu, mas eu profetizo na tua vida, que hoje você vai sair daqui com a tua mente totalmente diferente daquilo que você pensava de você mesmo. Então esse aí sou eu. Um rapaz que foi criado sem pai, criado pela mãe, a avó, a irmã e a tia,
E as tias, né? Eu digo que eu sou um homem e 5 mulheres. Não tive voz masculina para poder me orientar. Mas não é por isso, olha isso, hein? Não é por isso que hoje eu não sou um bom pai. Não é por isso que eu me escolo nessa bengala e fico falando porque eu não tive pai, eu não vou ser um bom pai, eu não vou ser um bom marido, eu não vou ser uma boa pessoa. Já tive fases na minha vida horríveis, pastor, em que eu fiquei perdido por muitos anos na droga, na rua, na prostituição, na mentira. Tive esse momento, mas quando eu tive um encontro com Cristo, Ele me abriu um novo horizonte. E Ele me mostrou quem eu poderia ser com Ele. Entende? E eu fico orgulhoso quando eu vejo esse negocinho aí. Onde que eu aponto? É para lá, né? Ai, Deus do céu. Aí. Ó, a prosperidade não começa no bolso, como eu disse, mas no coração. Muitos pensam que a prosperidade é só acúmulo de bens. Mas, biblicamente, prosperidade é plenitude de vida. Eu até anotei algumas coisas aqui de plenitude de vida, que diz assim, ó, o princípio prático da prosperidade: fidelidade, trabalho, administração e generosidade. O princípio básico da prosperidade. E a prosperidade é ter o suficiente para si e para repartir. Porque se você tem e você só guarda, não adianta. A Bíblia fala que o que adianta guardar, ganhar e perder aquilo que é mais valioso. A Bíblia nos dá a orientação que é melhor dividir para multiplicar. É melhor você dar do que receber. Lógico, tem situações que o Senhor, Ele quer nos abençoar em todo o tempo. Mas muitas vezes nós queremos prosperidade, mas a gente não trata o nosso coração. A gente quer mostrar para as pessoas aquilo que Deus tem feito em nós, apesar de nós, mas nós queremos mostrar para as pessoas para poder menosprezá-las. E isso não agrada o coração. Em 2008, eu estava ganhando aí em torno de uns 20 a 30, 40, até 50 mil reais por mês em uma empresa. Nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida. Nunca. O máximo que eu ganhei foi 2 mil reais. E de repente eu entro numa empresa a qual o Senhor abriu as portas e eu comecei a deslumbrar. Ganhar, montar equipe, era marketing multinível. Eu montava equipe aqui em São Paulo, em Minas Gerais, Santa Catarina, tinha equipe em tudo que é lugar, e eles vendiam lá e eu ganhava, só caía na minha conta. E em 2008 eu comecei a mostrar para as pessoas o que Deus estava fazendo na minha vida. Passava naquela rua onde eu morava e mostrava assim: olha aí, ó, vocês falaram que eu não ia ser ninguém, crente. Não era do mundo não, já era crente. Aí em 2008 eu quebrei, de um dia para o outro, não caiu mais nada na minha conta. Fiquei 2 anos amargando a soberba, a altivez, amargando aquilo que Deus não me ensinou a fazer. E aí peguei cesta básica na igreja, olha isso. Peguei cesta básica na igreja, fiquei um bom tempo sem comer carne, comia o que minha mãe colocava, o que minha esposa trazia do trabalho dela, porque minha esposa ainda trabalhava, mas o que ela ganhava não dava para a gente viver, porque a gente já estava com um padrão de vida desse tamanho. E aí, de repente, a gente cai. E aí as coisas começam a dar tudo errado. Depois de 2 anos, Deus me acorda de madrugada e falou assim: aprendeu? Falei: aprendi. Então eu vou te entregar algo novo. Liga a televisão. Olha que loucura, liga a televisão. Eu falei: vou ligar. O que eu vou ver na televisão? Aí liguei lá, era 6, naquela época o programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios, passava bem de manhãzinha, acho que era 6 e pouca, se eu não me engano. E aí eu liguei, estava lá passando, um dia eu estava trabalhando numa empresa, e eu pedi as contas, e aí eu comecei a trabalhar por conta, comecei a trabalhar com vendas. E aí eu comecei, tudo que eu fiquei naquela empresa, 15 anos, eu consegui ganhar em 2 anos. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Aí Deus falou: é isso que você vai fazer. Todo o tempo que tu ficou perdido, agora tu vai recuperar em menos tempo.
Aí eu falei, beleza. Aí quando a minha esposa acordou, eu já estava com 5 empresas montadas. Aí montei uma marcenaria, montei uma carpintaria, montei uma empreiteira, montei uma carpintaria, serralheria, marcenaria, uma empreiteira e uma imobiliária. Aí minha esposa começou a me questionar, quanto é para montar uma serralheria? Eu falei, pelo que eu vi aqui das máquinas, é tanto. Ela, se a gente está pegando cesta básica, como que a gente vai comprar? Aí eu falei, então descarta. E isso aqui, a marmoraria, a marcenaria, a máquina é isso, mas precisa de um espaço grande? Não, descarta. Aí fui descartando. E corretor de imóveis? Aí naquela época, era R$300 o curso. Eu falei, o curso é R$300, e aí se a gente vender um imóvel, a gente consegue pagar as contas do mês. Se a gente vender 2 imóveis, a gente já consegue comprar uma misturinha. Se a gente vender 3 imóveis no mês, a gente já consegue guardar um pouquinho. Ela, e dá para vender? Falei, dá. Claro que dá, sou vendedor. Aí nós fomos fazer o curso, parcelamos em 10,30, porque não tinha dinheiro, gente. Aí eu comecei a trabalhar, fiquei 6 meses sem vender um imóvel. Falei, Deus não falou comigo, não. Deus falou comigo, mas não era isso que Ele falou. Aí falei para a Rita, porque eu cortei cabelo durante 8 anos. Só que o cabelo na minha época, gente, era R$5 o corte e a barba era 2. Então não dava para viver de jeito nenhum. Mesmo que eu cortasse 10 cabelos, era R$50 que eu ganhava no dia. Muito pouco. Na minha época era muito difícil as coisas, não era fácil, mas eu estava tentando. Antes de partir para a corretagem, eu quebrei 14 vezes. Montei lan house, montei bomboniere. Bomboniere eu montei umas 3, que era a coisa mais fácil. Era na Passo Doce, comprava doce, botava uma bancadinha e vendia doce, para não deixar faltar nada dentro da minha casa. Mas eu não tenho vergonha de falar. Porque foi um aprendizado. Mas eu nunca desisti. E aí, depois de 6 meses, eu vendi o meu primeiro imóvel. Para um estelionatário. O que estava pior, começou a piorar um pouquinho mais. Eu vendi para um estelionatário aqui na Enseada, na Plínio de Carvalho. O meu primeiro imóvel, saí de bicicleta lá do Itapema, para vir vender aqui, ainda vendi para ele, falsificou toda a documentação, eu não tinha experiência, o corretor que estava comigo não queria saber de consultar nada, e aí ele só queria saber da comissão, eu até ganhei um dinheirinho, mas o rapaz que comprou perdeu o imóvel. Aí eu falei, nega, não vai dar, eu vou desistir. Por que eu estou contando isso aqui? Não sei, irmão. Isso não está nem no script. Mas alguém aqui vai entender o que eu estou querendo dizer. E aí, quando eu fui alugar o meu primeiro imóvel, para quem que eu aluguei? O pastor estava lá. Aluguei para um estelionatário, gente. Meu primeiro imóvel que eu vendi, um estelionatário, apareceu na minha vida. E o segundo também. 6 meses sem vender nada, e ainda quando alugo, esquece. Falei para minha mãe, a senhora compra uma maquininha para mim lá na Sumirê, que eu vou voltar a cortar cabelo. Levantei a porta da garagem da minha casa, coloquei uma cadeira lá que tinha, coloquei o espelho de lá da minha casa, coloquei o espelho, coloquei uma cadeira, botei lá, corte, R$3. Eu já tinha parado de cortar, para poder atrair. Aí Natal eu consegui vender alguma coisinha, consegui cortar algum cabelinho, no Ano Novo também, foi onde que eu consegui comprar uma mistura para poder cear. Corretor de imóveis, gente. Precisando cortar cabelo para cear. Mas Deus, Ele tinha um propósito na minha vida. E eu trabalhei esses 6 meses aqui pela Enseada, andando, perequê, tudo de bicicleta, e suava, e andava com roupa social, que naquela época eu achava que corretor tinha que andar com roupa social, né? Aí andava com blazer, com gravata e de bicicleta. Aí chegava meia hora antes para poder o suor baixar. Aí deixava a bicicleta trancada no poste e ia lá atender os clientes que desciam de São Paulo. Quando foi em janeiro, eu consegui vender o meu primeiro imóvel, mas eu já tinha desistido. Deus começou a mandar na porta. Aí mandou 1, 2, 3, 4. No mês de janeiro eu vendi 4 imóveis, sem sair da imobiliária, sem sair de casa.
Quando foi em fevereiro, vendi mais 5. Quando foi em março, vendi mais 6. E assim foi. E aí eu não parei mais de vender. Não parei mais de receber aquilo que o Senhor tinha prometido para mim. Mas não foi fácil, irmão. Porque Ele estava me forjando, Ele estava me treinando, Ele estava vendo até onde ia o meu coração. Só que em momento nenhum eu murmurei a Deus. Reclamei de nada. Simplesmente eu parei e fui levar sustento para minha casa. Eu chorava. A esposa está aqui. Eu chorava. Chorava que eu não aguentava. Gente, 6 meses sem ganhar R$1. Minha filha queria leite, eu pegava maisena, botava açúcar. Falava que era leite, que não tinha. É difícil. E aí a gente entendeu que o Senhor estava tratando o nosso coração. O Senhor estava tratando algo dentro de nós. Então, aí, a gente achava que a prosperidade só acontecia com os outros. Mas Deus, Ele estava ali, nos forjando. E aí depois eu consegui comprar um imóvel. E aí eu estava construindo um imóvel. E no momento que eu estava terminando de construir o imóvel, acabou o dinheiro. Eu não estava mais conseguindo vender 6 imóveis, 5 imóveis por mês, porque ou eu cuidava da construção, ou eu cuidava da empresa, porque eu era sozinho. E no momento Deus começou, aí é onde que vai começar essa ministração, eu acredito que em alguns minutos eu já termino. Foi aí onde Deus falou para mim assim, eu preciso que você abençoe uma família. Falei, Deus, mas como que eu vou abençoar uma família se eu não tenho condições? A obra minha está terminando, eu não tenho mais condições de pagar, e o Senhor quer que eu compre material de construção para uma outra família? Como que eu vou comprar? Ele, você não tem aquele cartão Sorocred? Quem já teve Sorocred aqui? Os juros eram bem baixinho, né? Tu atrasava uma prestação, pagava o dobro que tu comprou. Aí eu falei, tá bom. Mas é para comprar tudo? Tudo. Piso e azulejo e cimento cola. Falei, amém. 1.800 meu limite? Tá bom. Não vai passar. Deu quase 18 mil a compra. Quase 10 vezes mais o valor. Falei, não vai passar. Aí eu chamei o casal, levei o casal lá no Leone, escolhe aí qual que tu quer aí que Deus mandou. E a Rita, eu falando para minha esposa, nega, ela disse, Deus mandou, vai lá e faz. Eu falei, tá bom. Ele falou que eu tinha, ele lembrou do cartãozinho. Eu é que não lembrava mais, porque nunca mais eu queria usar aquele negócio. Falei, tá bom. Fui lá, ele escolheu, e depois eu passei o cartão, falei, não vai passar. Na hora que passou, o bicho não pediu nem senha. Passou, falei, meu Deus. Esse dia, depois eu entendi, foi um destravar de Deus nas nossas vidas. Porque o Senhor depois Ele começou a derramar sobre as nossas vidas financeiramente. Começou a nos prosperar de uma forma que a gente tinha para nós e ainda emprestava, abençoava. E a gente entendeu que a generosidade, ela abre portas, abre fronteiras espirituais. Porque quando a gente não tem essa percepção, a gente se torna uma pessoa avarenta, que só pensa em si próprio. Está vendo a pessoa passar necessidade, mas não tem coragem de ajudar. Não, deixa ela... Tem situações e situações. Tem prova que só Ele, Deus. Mas tem prova que você pode intervir. Tem situação que Deus fala contigo para você fazer. Só que aí muitas vezes você finge demência. Será que é Deus? Ai, que agora eu estou ouvindo vozes. Não, é Deus falando contigo, irmão. Mas o que eu ganho não dá, mas é Deus querendo abrir uma porta para você, querendo abrir a janela dos céus, querendo derramar sobre a tua vida sem medida, recalcada, transbordante. Você está entendendo? Deus está querendo derramar sobre a tua vida, só que muitas vezes você está com teus ouvidos tampados. Você acredita que ser generoso diminui ou aumenta o que você tem? Hã? Aumenta, né? Aumenta. E por que você às vezes não faz? Vamos ver agora. Faça o próximo. Aí. O que é generosidade?
Generosidade não é a medida do valor. Não. Não é medida pelo valor, mas pelo coração de quem doa. O exemplo é a viúva. Lembra dos ricos entregando no gasofilaço? Entregando ali no altar o que sobrava? A viúva deu o que ela tinha. Era o seu alimento. 2 moedas. Era o que ela tinha. E o que nós precisamos entender? Que é confiar que o Senhor, Ele vai ser sempre o nosso provedor. Generosidade é isso, é entender que Deus vai prover, que Deus vai fazer, que Deus não vai deixar faltar nada. Deus, Ele ainda vai nos dar aquilo. Hoje ontem, eu estava almoçando com os amigos e eu falei para eles assim, Deus é igual esse prato. Aí os caras começaram, e cara, tu vai falar heresia? Eu falei, não, presta bem atenção, era uma virada paulista. Deus simplesmente, Ele traz o arroz e o feijão e a bisteca. Só que quando Ele quer nos abençoar, Ele coloca esse ovinho aqui, ó, em cima da bisteca e vira a virada paulista. Aquele ovinho da geminha mole, é o que o Senhor Ele quer. Muitas vezes o pudim, muitas vezes é o suco, o refrigerante, é a sobremesa que Ele quer derramar em nossas vidas. Ele quer dar um pouquinho a mais, só que muitas vezes o nosso coração trava tudo isso, porque nós não somos generosos. Nós queremos aprender a ganhar dinheiro, mas não queremos aprender a entregar o que ganhamos. Muitas vezes nós ganhamos algo, queremos um carro importado, queremos um carro bonito, queremos uma casa luxuosa, queremos viver uma vida abundante, mas quando a gente recebe, a gente não volta mais para agradecer, a gente vai embora. Quantas pessoas, eu tenho 23 anos de evangelho, quantas pessoas eu não já vi sair da igreja porque recebeu uma bênção? O Deus que ele servia não era o Deus que provia todas as coisas, era o Deus que dava apenas o material, era o Deus que a gente usa para nos beneficiar. Quando a gente entende, é repartir, é semear, mesmo quando temos pouco. Eu contei o testemunho do material de construção aqui. É dar com alegria e não por obrigação. Irmãos, vocês não conhecem a nossa vida, vocês estão conhecendo agora. Mas eu e minha esposa, a gente tem umas loucuras que ela está em um outro estado, uma outra cidade, em um outro lugar, e Deus fala comigo lá e fala com ela aqui. Nega, eu senti de Deus de abençoar fulano, ela começa a rir. Eu falei, o que foi? Ele falou comigo também. Porque quando existe paz, às vezes Deus ele não fala diretamente com ela, mas dá paz ao coração dela. Porque quando eu vou abençoar alguém, eu sempre falo com ela, nega, Deus falou isso comigo. Quando ela vai abençoar alguém, nego, Deus falou assim comigo. Eu falei, amém, se Deus falou. Irmãos, teve uma vez que o Senhor ele falou para mim assim, abençoa fulano com 500 reais. Quanto? 500. Eu tinha 600 reais na minha conta. 600 reais na conta. E eu falei para fulano, manda teu Pix, que eu vou te abençoar. Aí ele, é mesmo, Cário? Que bênção. Aí eu fui lá, peguei o aplicativo, coloquei 50 reais. Eu tinha quanto na conta? Não foi. Falei, ué, tá ruim esse aplicativo. Quando foi, coloquei 100. Não foi. Ué. Coloquei 150. Não foi, gente. Quanto Deus pediu para eu abençoar? E ele fala, 500. Não é 100, não é 50, não é 150. Coloquei 300. Falei, 300 é uma boa oferta. Não foi. 450. Deu saldo insuficiente. Eu coloquei 500. Passou. Beleza? Até aí tudo bem. Deus falou comigo para eu abençoar com 500 reais e eu abençoei com 500 reais. Meu telefone toca. Era o abençoado. O que foi abençoado? E ele chega e começa a chorar. Cário, pelo amor de Deus, o que tu fez comigo? Eu falei, ixi, meu Deus, o que foi, menino? Ele, cara, a minha filha faz aniversário amanhã.
Olha, eu estou todo arrepiado aqui. Minha filha faz aniversário amanhã. E faltava R$500 para eu completar o salão de festa para poder fazer a festinha dela. E tu me mandou um valor exato. Falei, Deus sabe de todas as coisas. Tu está com 500 e eu estou com 100 agora. Esses dias eu fui para o Busca-Busca em São Paulo, perdi R$650. Coloquei no bolso, tinha tanto bolso, coloquei nesse bolso aqui. Nesse aqui mesmo, nessa calça. Aí eu fui pegar o celular, ele caiu, não sei onde foi. Aí eu falei para minha esposa assim, eu espero que a pessoa que achou chore, entendendo que é uma provisão de Deus sobre a vida dela. E se ela não chorar, eu falei, porque eu já chorei adoidado, porque eu perdi. Então eu espero que esse dinheiro seja para abençoar alguém. Voltei sem comprar nada, porque eu só levei o dinheiro para comprar. Comprei algumas coisinhas, mas perdi os R$650. Mas amém. Irmão, quando eu estava descendo a serra, eu fui contratado para trabalhar em 3 serviços. Terminei o outro ontem. Acabei de receber ontem. Está entendendo? E foi muito mais do que R$650, mas eu não murmurei a Deus, porque tinha perdido. Porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Os benefícios da generosidade. Espiritual, emocional e social. Quando você é generoso, você se aproxima mais de Deus. Em Atos 20, 35 fala mais, bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Liberta o coração, sabe quando tu faz? Liberta o coração. A avareza e o egoísmo começam a sair de tu, e isso é coisa ruim, viu, gente? Essas 2 palavras é ruim, não é boa não, viu? Avareza e egoísmo são coisas do inimigo, coisas ruins, que não pode fazer parte da tua vida, e também você não pode ensinar os teus filhos isso. Ensine que faz mal, que é ruim, porque você vai virar uma pessoa inchada, só pensando no próprio umbigo. E no momento que você precisar de alguém, talvez não tenha ninguém do teu lado para te ajudar, porque você quis viver uma vida só, uma vida solitária, sem ninguém do teu lado. Você conhece alguém assim? Emocionais, gera paz, satisfação interior, desenvolve gratidão e contentamento. Você acha que quando ele me ligou chorando, falando que eu tinha sido usado por Deus para poder abençoar a vida dele de uma forma ímpar, eu também chorei do outro lado e agradeci a Deus por ser instrumento na mão dele. Porque quando Deus ele parar de falar, irmão, esquece. Deixa eu ver se agora vai. Passa para o próximo. Por que compartilhar dinheiro pode fazer bem? Porque a generosidade, ela afeta a nossa mentalidade. Ela traz para a gente esses sintomas que eu estou falando aqui, emocionais, sociais, fortalece relacionamento, inspira outros. Teve uma pessoa que há muitos anos ela trazia uma cesta básica para a igreja, e a gente sabia que era a cesta básica que ela recebia do emprego, e que ela não ganhava muito. Mas essa cesta fez com que outras pessoas prestassem atenção que ela estava dando aquilo que ela tinha para se alimentar. Mas ela fazia aquilo porque ela tinha um propósito. Deus tinha um propósito na vida dela. E aí a igreja começou a ver aquela atitude, e aí daqui a pouco outra pessoa já começou a trazer, outra pessoa começou a trazer, e nesse momento, hoje tem uma assistência social forte dentro daquela igreja, por causa da atitude daquela moça. Mesmo ela não podendo, Deus pediu para que ela fizesse. Inspira outros. Você ser generoso inspira outros. Eu estava aqui agora falando aqui com um amigo que eu gosto muito de abençoar, e principalmente de viagens. Eu acho que o que renova a alma da pessoa é viagem. Lá na nossa empresa, eu dou premiação para os funcionários. Viagem. Porque a viagem ela renova. Ela te ajuda a pensar em trabalhar mais para voltar de novo a viajar. Eu e minha esposa, nós somos viciados em viajar. Nós começamos a viajar, nós temos 25 anos de casado. Nós começamos a viajar em 2013. Porque uma pessoa foi generosa conosco e emprestou a sua casa em Caldas Novas
para a gente passar um final de semana lá. E a gente foi, reuniu alguns amigos para poder dividir a despesa e fomos para lá. E depois desse dia, a gente não parou mais de viajar. E a gente programa a viagem todo o tempo. Ah, Cário, mas a viagem é cara, mas se você programar, dá certo, irmão. Dá certo, irmão. Agora mesmo nós vamos viajar para Monte Verde. Nós gastamos R$800, parcelamos em 10 de 80. Bendito Sorocred. Você entende? R$80 por mês? Ah, cara, ainda para mim é muito. Então, começa a semear. Eu sei que tem pessoas que é difícil pagar 80. Sei. Porque eu tenho pessoas assim na minha família. Mas tem pessoas que ganham muito mais do que isso e ainda vivem de aluguel. A gente compartilha situações financeiras com muita gente. E tem pessoas que ganham 12, 13, 14, 17, 20 mil reais e moram de aluguel. A minha filha é especialista em descobrir esse tipo de pessoas para poder ajudar. E aí ela chega, pai, você sabe fulano que está passando uma ficha com a gente? Falei, sim, sei. É cliente nosso de aluguel. Pois é. Pois ele ganha 20 mil reais. E mora de aluguel por quê? Porque ninguém ainda chegou perto e falou assim, você pode. Porque às vezes o senso de inferioridade não deixa ele prosperar, não deixa ele prosseguir, não deixa ele entender que o Deus que fez todas as coisas pode fazer por ele também. Próximo. Acho que eu não vou usar mais esse negócio não, que não vai. Como a generosidade financeira afeta a mentalidade? Generosidade, mentalmente, você quando entende, você às vezes fica procurando quem abençoar. Porque a tua mente já está condicionada. Não adianta você fazer aquele jejum de Daniel para perder peso. Não sei se vocês vão me entender o que eu estou tentando explicar. Você vai lá, faz aquele jejum de Daniel, só come legumes, não come açúcar, não come farinha, não come nada. Quando passa os 21 dias, começa a comer tudo. E aquele peso que você perdeu, você começa a ganhar. Porque não teve uma qualidade de vida, não teve um momento que você começou a virar uma rotina para você. Não, só foi um momento. Quando você entende que a generosidade afeta a mentalidade, você começa a fazer isso como como que eu posso dizer a palavra certa? Como um sei o que de vida. Como um estilo de vida. Você começa a fazer, eu não tomo café, eu não tomo açúcar, eu não como açúcar no café, já tem 1 ano e meio. Porque eu aderi. Eu falei, eu não quero só parar por parar e depois voltar com tudo. Não tem açúcar, eu tomo ele sem açúcar. Para poder. Não tem adoçante, eu tomo ele sem açúcar. O açúcar não faz mais parte. Porque virou um estilo de vida. Agora eu estou tentando tirar outras coisas. Estou tentando voltar a fazer também outras coisas que eu parei de fazer. Para não virar um momento. Porque às vezes nós queremos fazer tudo por momento. Esquecemos que nós temos uma vida inteira. A generosidade, o generoso pensa em abundância, não escassez. Você pode ver que para o generoso nunca falta nada. Provérbios 11, 25 diz assim, a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. Quem é generoso vive com ansiedade? Claro que não. Vive fora da ansiedade. Generoso cria uma rede de apoio natural. O pão que se reparte nunca falta. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Teve que ter um generoso. O Senhor, Ele fez a parte dele, mas teve uma pessoa que entregou na mão do Senhor. O que tu tem entregado na mão do Senhor? A tua generosidade tem alcançado o coração do Pai, fazendo com que o pouquinho que você ganhe esteja multiplicando e alimentando várias pessoas. Você já percebeu que, como as pessoas generosas, elas nunca ficam sozinhas? Sempre tem alguém preocupada, sempre tem alguém ajudando, sempre tem alguém do lado. Às vezes,
para receber alguma coisa também, mas tem muitas pessoas que fazem isso por amor, porque sabe que a pessoa generosa, ela tem sempre algo para oferecer. Pode passar o próximo? Como praticar a generosidade financeira? Reserve no orçamento algo que você possa falar, esse valor é para isso. Ah, Cário, mas é só R$20, R$20. É só 50, 50. É o que você separar para abençoar alguém. Às vezes, sabe onde que você pode abençoar alguém com R$50? Não estou falando 50 inteiro. Mas de repente, desses 50, R$10. Vou te dar um exemplo. Você está vendo que tem alguém na fila da cantina ou perto da cantina, olhando, com uma vontade de comer uma coxinha, mas não tem R$1 no bolso. Mas você separou 50. Aí você pode abençoar. Meu irmão, vem cá. Estou vendo que você está com vontade de comer uma coxinha, né? Pega aqui. Não. Rapaz, a bênção é minha, não é tua não. Vem cá. Pega aqui. É igual oferta. A gente vai ministrar nos lugares. Aí as pessoas, uma igreja tão simplesinha, e a pessoa vem com um envelopinho e te dá oferta. Aí você recusa. Você não está recusando a bênção tua não. Você está recusando a bênção dela. Da igreja, da pessoa, dos lugares. O meu pastor, ele tem uma moeda de 10 centavos na carteira. 10 centavos, né, irmão? 5 centavos na carteira. Já faz muito tempo que ele tem esses 5 centavos. Mas para que serve 5 centavos na carteira? É simpatia? Não. Simplesmente uma criança veio até ele e falou, pastor, essa daqui é a minha oferta na tua vida. A bênção dele, da criança, foi regada. É isso que a gente tem que entender. Que a gente, quando planta, a gente só vai colher. Não tem como. Ofertar com propósito. Aqui é muito importante. Agora vem a parte principal, que a gente está falando de igreja. Missões. Quando tem a ceia, quando tem os cultos de missões. Irmão, você não vai, abençoa quem vai. Você não pode ir, abençoa orando, mas abençoa também investindo, semeando na vida das pessoas. Missões, causas sociais. Sabe aquela roupa que você às vezes sente de comprar para alguém? E às vezes você acha que é coisa da sua cabeça, que aquela pessoa está precisando de uma roupa, de uma meia, de um calçado. E às vezes você tem a oportunidade de ser abençoado, porque quem semeia é abençoado. E às vezes você desiste no meio do caminho e volta com as mãos vazias. E aí você não consegue entender o processo da generosidade, como praticar, como executar na vida das pessoas. Ajuda, além do dinheiro, tem também o tempo, o seu talento, sabe? Aquilo que Deus entregou para você, o seu talento, que é para você ser generoso com outras pessoas. O talento que Deus entregou para você é para você semear na vida de outros. Você tem um dom de orar, de ministrar, de cantar, de pregar. Coloca o teu tempo como parte de generosidade. Senhor, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo. Eu vou visitar fulano. Eu vou me preocupar com cicrano. Não tenho ninguém para visitar hoje, pai. Eu vou andar nesse quarteirão aqui, indica alguém para que eu possa usar esse talento que o Senhor me deu. Abençoando outras pessoas, pegando na mão, orando, dando um abraço, uma palavra. Uma palavra de encorajamento, irmão. Deus, ele vai te abençoar. Você está vivendo essa vida hoje, mas o Senhor, ele há de te abençoar e de tirar desse cativeiro, dessa situação que você está. Em Lucas 6,38 fala assim: dai, e dai-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Por quê? Porque você deu. O Senhor retribuiu para você, devolveu. Um jovem, ele depositava mensalmente no gasofilaço um valor para as missões. Sempre ele ajudava as pessoas que eram missionárias.
Sempre contribuía, era pouco, mas ele contribuía, era um jovem. E aí um dia Deus prosperou esse jovem de uma forma que ele começou a semear em igrejas. Começou a semear no reino. Por quê? Iniciou de uma forma voluntária, entendendo tudo o que Deus tinha falado para ele. Que outra forma, além do dinheiro, você está sendo generoso? Ou você tem falado assim, eu não tenho nada a ver com a vida dele. Eu não tenho nada a ver com a vida dela. Será que a generosidade está passando longe da tua casa, da tua vida? Porque não adianta querer receber os dons, receber finança e não ser generoso. Próximo. Dicas para doar sem comprometer o orçamento. Já dei aqui, pode passar. Formas de ajudar além do dinheiro, também já falei, pode passar. Ana, já estou indo já para o final. Que decisões práticas você pode tomar hoje para viver a prosperidade que nasce da generosidade? Quer ser próspero? Seja generoso. Quer ganhar bastante recurso? O Senhor, Ele conhece o teu coração. Se você hoje não tem um coração generoso, peça a Deus. A Bíblia fala que se você tem desejo, tem dificuldade, peça a Deus sabedoria que Ele vai te dar. Tudo que você pedir em nome do Senhor, Ele vai derramar sobre a tua vida. Muitas vezes, o desafio, ele vem sobre as nossas casas, sobre a nossa família, mas às vezes a gente não consegue entender, não consegue depositar, não consegue semear. Por quê? Tem medo que falte? Que Deus que você serve? O Deus que deixa faltar? Será que o egoísmo e o apego material está tomando conta do nosso coração? Pensamentos, quando eu tiver mais, eu vou ajudar. Só quando eu tiver mais. A minha mãe, ela mandava a gente, eu pegando cesta básica na igreja, gente, nesse período que eu contei para vocês. A minha mãe, ela mandava as pessoas ir na minha casa, entregar currículo, para eu arrumar emprego. Minha mãe, ela já entendia o que Deus tinha falado com ela a meu respeito. Eu é que não estava entendendo ainda. Eu passando uma necessidade, pegando cesta básica na igreja, chegando gente na minha casa. Oi, a tua mãe mandou eu vir entregar um currículo para tu, que tu vai arrumar um emprego para mim. Falei, legal. Aí eu pegava o currículo, não era mal educado, e falava assim para ela, mãe, pelo amor de Deus, a senhora que está colocando mistura na minha mesa. E a senhora manda as pessoas, você tem conhecimento. Você consegue, arruma lá, entrega lá na Terracom, entrega não sei no que, entrega, tu é abençoado. E aí eles começam a trabalhar. Você está entendendo? A minha mãe, ela já tinha isso. Ela entendia que mesmo a gente não tendo, a gente poderia contribuir na vida de outras pessoas. E eu passava lá, irmão, não desobedecia a minha mãe não, passava lá e deixava lá na portaria. Depois vinha me agradecer, obrigado. Pô, consegui, ó. Estou trabalhando. E eu pensava, e eu também. Mas era um treinamento. Era uma fase que Deus estava forjando o meu caráter, o meu coração, para saber até onde. Será que falta generosidade? Será que está faltando generosidade? Será que a falta de generosidade é um sinal de falta de fé? Hein? Será que o que a gente não está conseguindo fazer, será que é falta de fé, achando que o que está faltando para mim é o que vou prover, o que vou fazer, esquecendo que Deus faz todas essas coisas? Nós temos que inspirar outras pessoas. Nós temos que motivar outras pessoas. Nessa igreja tem que ser uma igreja que motiva, uma igreja que prospera, e as pessoas que estão dentro
desse ciclo sejam prósperos também. Vai passar por momentos difíceis, vai passar por momentos muito complicados, mas entendendo que o conjunto da obra vai nos levar a um único objetivo. E aí as pessoas vão vir até esse altar testemunhar daquilo que Deus começou a fazer a partir de. Aquilo que Deus começou a praticar, começou a executar depois de. Porque tudo isso que a gente faz, hoje é uma terça-feira, 8h30, e a gente está aqui, tentando absorver algo para que vire uma chave em nossas vidas, para que a gente consiga viver uma vida abundante. Porque é isso que Deus quer para nós. A gente não pode receber e ir embora, a gente tem que receber e compartilhar. Para que a gente consiga mostrar para os nossos filhos o que Deus tem feito, para que a gente possa compartilhar com os nossos irmãos o que Deus tem feito. Porque o ruim de tudo isso é, às vezes, comentarem a nosso respeito aquilo que a gente tem e a gente não consegue compartilhar. Cara, mas eu tenho que dar tudo que eu tenho que emprestar, eu tenho que doar tudo que eu tenho. Não é isso que a gente está falando aqui, que você vai ter que dar tudo, a não ser que Deus mande. Mas que você seja generoso. Que você entenda que o Deus que provê, Ele está falando com a gente hoje. Porque o Deus que não deixa nada faltar, Ele está falando com a gente hoje. Só que Ele fala hoje com a gente através dessa palavra que mesmo Ele dando, a gente não pode só guardar. Os nossos celeiros, eles têm que transbordar e atingir outras pessoas. Atingir outras vidas. Que outras pessoas possam olhar para a gente e falar assim, mesmo com um pouquinho, o coração dessa pessoa aí é maior do que todo mundo. Porque o Deus que ela serve não deixa faltar nada para ela. E no dia que eu precisei, foi um instrumento sobre a minha vida. Teve um tempo, meus irmãos, que eu questionei a Deus. Falei para Deus assim, pastor, eu só abençoo e nunca sou abençoado, pai. Teve um dia que eu questionei. Eu e minha esposa, nós conversando, aí nós conversando e falamos assim, já percebeu que a gente só abençoa e a gente não é nunca abençoado? Sempre quando tinha sorteio de tudo, se a gente participasse de um sorteio, um exemplo, tem 10 números aqui, tem 9 prêmios, a gente nunca ganhava. E aí a gente saía dando risada, tirando sarro. Meu Deus, a gente não estava reclamando que estava faltando nada. A gente só estava sentindo falta daquilo que o Senhor falou para nós fazermos. A gente fez, só que às vezes a gente fica esperando, meu pai, e nada, só sai, nunca entra. E um dia Deus pegou eu e minha esposa e falou assim, vocês ainda não estão recebendo porque vocês não precisam. Porque a função de vocês dois é semear na vida do outro. Não é ser semeado. Esses dias, eu fiz aniversário, completei 47 anos, fiz uma mesinha ali no Paulos, convidei meia dúzia de pessoas para não passar em branco, e convidei um sobrinho meu de Santos. Quando chegou, eu quero que tu dê 47 pulinhos. Falei, pulinho? Falei, é. Aí ele me trouxe um tênis. Aí eu olhei o tênis e falei, meu Deus, que tênis lindo. Aí eu fiquei feliz, eu falei, ai, Deus me abençoando aí. Aí ganhei uma camisa. Aí ganhei também um boné. Aí fiquei feliz, eu falei, caramba, eu convidei o pessoal para pagar, porque eles pagaram a conta deles. Não foi festa minha. Foi aquela festa que a gente bota no restaurante, cada um paga a sua. E eles ainda trouxeram um presente. Aí eu falei, que bênção. Aí eu olhei, tinha a placa de carbono. Aí isso aqui, eu cheguei em casa feliz, aí pulei em casa, né? Falei, caramba, que tênis gostoso.
Aí eu senti de ver na internet quanto era o tênis. O tênis custava R$2.000. Aí eu falei, Deus, aí eu comecei a agradecer. Eu falei, Senhor, o Senhor se importa comigo mesmo, hein? Aí eu me senti, gente, eu me senti muito, muito, muito abençoado. Não por causa do valor, também. Vamos dizer que também não gostei do valor. Depois que vi o valor, eu até não estou nem usando ele com medo de ser roubado. Mas, você vê, Deus ele se importa. Mesmo você não precisando, Ele se importa com você. Ele tem colocado pessoas no teu caminho para poder te abençoar. Mesmo que você não precise, mas para mostrar que Ele está contigo. A cultura, já estou terminando, tá, gente? A cultura da generosidade contagia. Começa em uma pessoa, espalha-se pela família, alcança a igreja e a comunidade. Alcança a igreja e a comunidade. O generoso, ele marca a geração. De pessoa boa, de pessoa que nunca virou as costas para ninguém, mesmo não podendo de uma forma, fazia sempre de outra. Em Salmo 112, 5 diz assim: bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Já para finalizar, a verdadeira prosperidade não está no bolso. Está no? Vocês aprenderam rápido, hein, gente? Que igreja linda. É isso. Não está no bolso. Está no coração. Você entendeu os R$10 que pode abençoar uma vida numa cantina? Sabe? Isso é importante. A generosidade é a semeadura. E toda semente plantada com fé volta em forma de colheita abundante. Quem planta generosidade, colhe prosperidade. A mão que dá nunca fica vazia. Generosidade não é perda, é semeadura para uma colheita eterna. Que decisão prática você pode tomar hoje para viver a prosperidade que nasce da generosidade? Você pensou em alguém no momento da ministração? Você pensou em abençoar alguém? Em ser generoso com alguém? Se você pensou, irmão, porque Deus está queimando no teu coração para você fazer algo. Para você ser generoso com aquilo que Deus tem te dado. Ah, mas Cário, mas Ele tem me dado tão pouquinho, mas que esse pouquinho que Ele quer te abençoar. Porque não esqueça, a generosidade, ela abençoa a si próprio e ao próximo. Você, quando é generoso, você abençoa, abre a janela. Deus começa a derramar sobre a tua vida para você contaminar outros. Se você pensou essa noite em alguém, quando você sair daqui, liga, manda o WhatsApp. Se você pensou em abençoar, mandar um Pix, alguma coisa desse tipo, liga, pede o Pix. Só não vai fazer que nem eu. Se Deus falar um valor, bota o valor lá. Não fica testando Deus não, que Deus ele não brinca com esses negócios não. Até a conta ele bloqueia, meu Deus. Amém? Eu queria fazer uma oração. Você pode ficar de pé? Eu acredito que Deus ele falou com mais de uma pessoa aqui essa noite. Que Deus ele pediu para que eu ministrasse sobre isso. Para que pessoas aqui se libertassem da avareza. E entendessem o real propósito financeiro da generosidade. O propósito abundante da plenitude da generosidade. No trabalho, na família. Porque muitas empresas hoje que você vê com movimento estão quebrando. Porque falta generosidade. Porque muitas empresas que você vê hoje, muitas vezes, vazia, não entra ninguém, mas essa empresa não fecha.
Porque existe um Deus que provê todas as coisas nessa empresa. Porque existe uma casa que não ganha muitas coisas, não ganha muito valor financeiro, mas nessa casa sempre tem comida abundante. Sempre tem carne, sempre tem comida gostosa, para dar ainda para oferecer. Vem neto, vem filho, vem genro, vem todo mundo para a casa dessa pessoa. Mas ela não é financeiramente muito rica, ela é próspera, porque tem dentro do seu lar o princípio da generosidade, que faz com que as botijas nunca venham secar, que as panelas nunca venham acabar o azeite. Bota a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nesse dia tão especial, Pai, a qual o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui ministrando sobre esse tema tão importante e relevante, que é finanças, que é algo que muitas vezes nós não tocamos no assunto por causa de muitos preconceitos e coisas que o mundo dita e faz um escarcéu, mudando todo o valor de tudo. Mas hoje o Senhor nos ensinou nessa noite que nós precisamos ser generosos, que nós vamos ganhar, mas para que ganhar? Para que a gente utilizar dos recursos que o Senhor nos dá? Para quê? Para que a gente possa abençoar outros, ser abençoado por Ti e abençoar outros, derramar em nossas vidas e transbordar em outras vidas. É isso que nós queremos, Senhor, nessa noite, pedindo ao Senhor, se há, Pai, algum momento em nossas vidas, algo que nos tire do Teu propósito, que a avareza, o egoísmo, a ganância, faz parte da nossa, que caia por terra hoje em nome de Jesus, e que no nosso lar venha praticar a generosidade, venha ser, Senhor, algo que seja um cotidiano, algo que a gente possa viver isso todos os dias, porque o Senhor é sobre as nossas vidas, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida, sobre o nosso dinheiro, sobre a nossa família. Pai, tudo que nós viemos a fazer, que o Senhor venha na frente, fazendo, Senhor, com que o caminho seja aberto para que nós possamos passar e entender o Teu propósito em tudo. Muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado. Abençoada ainda, porque o Senhor tem algo a tratar. E hoje foi tratado sobre o coração. E semana que vem vai poder aprender a ganhar para poder distribuir. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus.